Você sabia que dois átomos podem parecer iguais, mas não serem? Ou que podem ser diferentes e ainda assim compartilharem algo essencial? Hoje você vai aprender a comparar átomos de forma inteligente, sem decorar fórmulas, sem confusão e sem medo de prova. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos não são apenas nomes complicados. Eles são a chave para entender a estrutura da matéria, a lógica da tabela periódica e o comportamento químico dos elementos. Responda a essas perguntas: é o mesmo número atômico? É o mesmo número de massa? É o mesmo número de elétrons? Se você souber responder isso, domina o assunto. Eu sou a professora Ellen e hoje você vai enxergar os átomos como nunca viu antes. Antes de falar em semelhanças atômicas, precisamos retomar o que define a identidade de um átomo. O número atômico, Z, indica a quantidade de prótons no núcleo, e é isso que determina o elemento químico. O número de massa, A, é a soma de prótons e nêutrons. E, em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Guarde bem isso: a identidade química depende exclusivamente do número de prótons. Se o Z muda, o elemento muda. Átomos diferentes podem compartilhar características estruturais, e é exatamente isso que chamamos de semelhanças atômicas. Essas relações nos ajudam a entender dois pontos fundamentais. Primeiro, a interpretação nuclear, ou seja, como a composição do núcleo varia entre as espécies. Segundo, as propriedades químicas, que revelam por que certos elementos se comportam de maneira semelhante. Ao conectar estrutura e comportamento, começamos a enxergar padrões na tabela periódica. E é assim que a química deixa de ser memorização e passa a ser compreensão. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, possuem o mesmo número atômico, Z, mas diferentes números de massa. Isso acontece porque eles variam na quantidade de nêutrons. Por terem o mesmo Z, os isótopos mantêm as mesmas propriedades químicas. Mas, como a massa muda, algumas propriedades físicas podem ser diferentes, como densidade e ponto de fusão. Um exemplo clássico são os isótopos do hidrogênio, prótio, deutério e trítio. Eles mostram como mudar nêutrons não muda o elemento, apenas suas características físicas. Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, A, mas diferentes números atômicos, Z. Isso significa que pertencem a elementos diferentes, embora tenham a mesma massa nuclear. Como o número de prótons muda, suas propriedades químicas também são diferentes. Um exemplo clássico é o carbono 14 e o nitrogênio 14. Ambos têm A igual a 14, mas Z diferentes, 6 e 7. Regra prática para provas: mesmo A e Z diferente? São isóbaros. Isótonos são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Para identificá-los, basta calcular N igual a menos Z no exemplo. Carbono 14, nitrogênio 15 e oxigênio 16 têm números atômicos diferentes, mas todos apresentam 8 nêutrons. Mesmo compartilhando a mesma quantidade de nêutrons, continuam sendo elementos distintos, com propriedades químicas próprias. Resumo prático: mesmo N, Z diferente? São isótonos. Espécies isoeletrônicas são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons, mesmo tendo números atômicos diferentes. Mas atenção, a carga altera a quantidade de elétrons. Cátions perdem elétrons, ânions ganham. No exemplo, argônio, cálcio 2+, cloreto e sulfeto possuem todos 18 elétrons, por isso, são isoeletrônicos. E como consequência, apresentam a mesma distribuição eletrônica, o que influencia propriedades como raio iônico e estabilidade. Aqui está o quadro comparativo das semelhanças atômicas. Isótopos: mesmo número de prótons, Z igual, muda a massa. Isóbaros: mesma massa, A igual, mudam os prótons. Isótonos: mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos: mesmo número de elétrons. Perceba que a grandeza constante define a semelhança, e a variável diferencia as espécies. Macete final: mesmo Z, mesmo A, mesmo N ou mesmo elétron. Identifique a grandeza fixa e você nunca mais confunde. Vamos aplicar na prática.
Se o número de massa é igual e o número atômico é diferente, como no cálcio 40 e argônio 40, temos isóbaros. Se o Z é igual e o A é diferente, como no carbono 12 e carbono 14, são isótopos. Mesmo número de nêutrons, como cloro 37 e cálcio 40, então são isótonos. E se o número de elétrons coincide, como no NaF, são isoeletrônicos. Identifique a grandeza que se mantém, e a classificação fica automática. Antes de encerrar, atenção aos erros clássicos. Primeiro, número de massa não é número de nêutrons. Lembre-se, N igual a menos Z. A massa é prótons mais nêutrons. Segundo, isótopos não são elementos diferentes. Mesmo Z significa mesmo elemento. E terceiro, nas espécies isoeletrônicas, nunca ignore a carga. Cátions perdem elétrons, ânions ganham. Evitar esses 3 erros já garante muitos pontos na prova. Para fechar, as semelhanças atômicas são a ponte entre a estrutura do núcleo e o comportamento químico dos elementos. Z, A e N definem a composição do átomo. Quando comparamos essas grandezas, revelamos padrões que explicam propriedades na tabela periódica. Dominar isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos não é só classificação, é a base para entender distribuição eletrônica, números quânticos e ligações químicas. Aqui começa a química de verdade. Se essa aula te ajudou, continua nessa órbita. Se inscreve no nosso canal, @orbitalesedu. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a entender química de forma clara e direto ao ponto. Orbitales, o universo da química ao seu alcance.